Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 8 de fevereiro, nosso 13º dia do nosso novo hábito. Bom, pessoal, hoje quero falar um pouquinho sobre relacionamento conjugal. E sou casado há 19 anos e tá aqui ela, andando de bicicleta comigo. E quero dizer para vocês uma coisa. Hoje o nosso casamento tem um ritmo muito agradável, muito gostoso. Mas nem sempre foi assim. E no início a gente brigava, discutia muito. Nossos filhos mais velhos presenciaram muitas brigas. E eu acredito que a grande maioria das pessoas já tenham passado por isso ou vivem isso até hoje. Qual foi a grande virada de chave? Quando a gente começou a entender o que é o respeito e nos respeitar. A partir daí a gente começou a nos amar e ambos se amarem. Então nesse dia a gente teve uma conversa, porque todas as nossas brigas não faziam sentido. Nunca foi uma discussão por alguma coisa errada de verdade. Nossas discussões sempre foram o ego de um querendo falar mais alto que o ego de outro. E pior ainda, né? Quando um tinha um pequeno lapso de consciência que dizia assim, tá, bom, chega. Aí que o outro queria falar mais. E assim nós íamos. Um falava uma coisa, o outro falava outra. Um ego gritava, o outro gritava mais alto. Só que quando a gente se deu conta de tudo isso, e a gente sentou e a gente conversou, a gente fez um acordo. E qual foi o acordo esse? O acordo foi o seguinte, que quando um percebesse e dissesse o seguinte, acho que já passou, chega. Esse era o nosso código, tá? O outro sairia fora, independentemente de qualquer coisa. E se o outro não saísse, você mesmo se retirava. E foi assim que a gente fez. E isso foi muito rápido para mudar o nosso relacionamento. Muito rápido. Deixa eu mostrar o vizinho. Eu tô bem pertinho da cerca hoje, ó. Que top! Isso foi muito rápido. E nos aproximou muito, nos uniu muito. Hoje, quando há uma pequena divergência, porque sempre vai haver. Enquanto você estiver vivo, vai haver divergências. A gente conversa, se a coisa der uma esquentada, a gente para a conversa. E depois retoma numa boa e segue e tá tudo bem. Então daqui a pouco, eu não quero que vocês acreditem em nada que eu falo aqui. Eu quero que vocês duvidem e testem. E põem em prática isso. Porque se serviu para mim, com certeza serve para mais alguém. E aproveitando esse gancho, onde a gente começou a falar de família e tudo mais, ontem eu entrei no Instagram, fazia muito tempo que eu não entrava, e vi o pessoal falando sobre o falecimento de um cara chamado Henrique Maderite. O cara faleceu com 50 anos de infarto fulminante. Um cara que praticava esporte, empreendedor. E o cara era muito famoso por um bordão do sextou. Ele gravava os vídeos dele, né? Geralmente, sexta, meio-dia, ele... Pode olhar aí, confere aí, papai. É sexta-feira, meio-dia. E tal, e quem fez, quem não fez, não faz mais, tal. E sempre postando pra gente curtir a vida. E você imagina, ele gravou o vídeo dele na sexta, ali algumas horas, sei lá, minutos ou horas, veio a falecer.
que eu quero dizer com isso? Perceba, todos estamos aqui prontos para partir. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então, por respeito, se respeite. Aproveitem a vida. E aproveitar a vida, gente. Muitas vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que fazer uma grande viagem, eu tenho que ir para outro país. Claro que se você tem esse sonho, se prepare, se discipline e faça. Você está aqui para realizar seus sonhos. Mas, às vezes, a coisa está indo por um lado muito complicado, um aperto ou algo assim. Às vezes por tempo, às vezes por correria. Mas façam o possível para ter um dia de descanso na semana, pelo menos. E que nesse dia vocês consigam juntar a família de vocês, que é o mais importante. Estar com os filhos de vocês, que seja um arroz com ovo, que seja um arroz com galinha, que seja um churrasquinho, que seja um peixe, que seja o que for que você possa fazer. E se não for para fazer nada, que seja para sentar e conversar. Porque nenhum de nós sabe o dia que a gente vai. E o exemplo que esse cara deixou, eu até nem já tinha visto alguns vídeos dele, mas não era muito de seguir. Mas aí, como você sabe, a rede social, cada um bota um pouco daquilo que o cara fazia e o que tocou. Nossa! Muito, muito bacana a passagem desse ser aqui. Muito bonito tudo que ele falava. Pena que eu não conheci ele antes, pena que eu não segui ele antes para ter aprendido um pouco mais. Então o que eu quero dizer para vocês? Aproveitem a vida de vocês. Valorizem o respeito. Integrem o respeito dentro de vocês. E as suas relações como um todo vai mudar. Mudando suas relações, muda a sua energia, muda as suas crenças. Novos hábitos surgem e muda de novo a crença. E novos hábitos surgem. Gente, você não tem noção o que é você mudar uma crença. Ao longo do tempo a sua vida se transforma de uma maneira maravilhosa. Então, gratidão a Deus por esse dia lindo, esse céu azul, pela minha família, pela minha esposa que está aqui comigo, pelos meus filhos, por todos, pelo meu pai, pela minha mãe, avós e todos mais, que a gente não está aqui por acaso. Então curtam esse domingão maravilhoso, um grande abraço, uma semana que se inicia hoje maravilhosa, uma semana de muitas conquistas para todos, conquistas maravilhosas, conquistas para frente, ok? Grande abraço a todos.